Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta, seguindo com mais informações aqui do Legislativo Paulista. E a gente fala agora por aqui sobre a SP Tours e também a FEComércio de São Paulo, que criaram um índice mensal de atividade do turismo por aqui. Nesse momento de retomada das atividades, a São Paulo Turismo, a SP Tours, e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui do estado de São Paulo, a FEComércio, assinaram no fim de maio um termo de cooperação que vai auxiliar no desenvolvimento da atividade turística e na elaboração de números, indicadores de relevância e de credibilidade para o setor. E a gente conversa agora por aqui com o Guilherme Dizzi, ele é assessor econômico da FEComércio de São Paulo. Boa tarde, Guilherme, bem-vindo sempre aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem por aí? Tudo bem, Julie. Prazer falar com você e todos da TV Alesp. Prazer é nosso e com boas notícias, né? Esse índice mensal de atividade do turismo, para quem está em casa e quer entender o quanto ele fortalece o setor, não só aqui na capital, mas no estado de São Paulo. Julie, para quem conhece o setor do turismo, sabe que as informações são bem escassas, né? Então, a gente tenta agora, ao longo dos últimos meses, né, principalmente pela pandemia, saber os impactos, né, da pandemia em relação ao turismo. Nós já temos na FEComércio um dado nacional de faturamento e agora a gente, em conjunto aí com o Observatório do Turismo da SP Tours, conseguimos elaborar esse indicador mensal do turismo. Para quem está em casa nos ouvindo e nos vendo, são 5 subíndices. Primeiro, sobre movimentação nos aeroportos, movimentação nas rodoviárias, nível de emprego diretamente no turismo, taxa de ocupação hoteleira e faturamento dos setores ligados ao turismo, como o setor de eventos, guias e etc. Então, a gente tenta monitorar o máximo para a gente conseguir achar ali os impactos da pandemia e também monitorar no pós-pandemia. E esse intercâmbio, né, Guilherme, justamente, né, de análise de dados, de planejamento, sempre foi importante essa questão de planejamento e análise de dados, claro. Mas nesse momento de pandemia, de impacto econômico, que o turismo, e São Paulo, né, por ser, né, esse propulsor também de turismo de negócios, que a gente diz, é essencial para se pensar a longo prazo nesse tão sonhado pós-pandemia, né, Guilherme? Exatamente. Esse indicador, ele dá a dimensão de como nós estamos nesse momento em relação ao pré-pandemia. A gente começou esse indicador desde janeiro do ano passado e agora a gente está num patamar 60% abaixo do pré-pandemia. Então, a gente tem muita estrada pela frente, mas, de certa forma, a gente vai vendo ali com a reabertura da economia, a gente teve uma restrição maior nos meses de fevereiro, março e abril. Agora a gente começa a ver uma reabertura, as pessoas se planejando aí para viajar no final do ano, principalmente turismo de lazer. O turismo de negócio também tem se pensado em algo positivo para o segundo semestre. Então, esse otimismo a gente pode ver no indicador mensal aí nos próximos meses. Então, a gente está com um cenário bem desafiador em relação ao pré-pandemia, mas eu acho que o cenário do futuro próximo, aí do segundo semestre e para 2022, uma recuperação bem sólida do setor de turismo no Brasil e na cidade de São Paulo. Guilherme, eu gosto de popularizar os números aqui para quem nos assiste, porque nem sempre tem essa proximidade com os números, né? A gente tinha aqui, no início de 2020, o IMAT apresentou um patamar de 89,9 em fevereiro. O que significa isso, né? Que o índice tem a base 100. Só traduzindo isso, esses números para quem nos assiste. É simples, Julie. É o seguinte, o índice base 100 é um índice inicial. A gente vai comparar essa base para frente e para trás. Por exemplo, se eu estou na base 100 e eu cresci 10%, o índice vai a 110. Ou se estava em 100 e foi para 90, ele caiu 10%. Então, é somente uma base de comparação para a gente ir comparando o histórico. Agora, a gente está no número índice de 40, ali muito próximo a 40. Ou seja, 40 em relação ao 100, a gente está falando de um patamar 60% abaixo do pré-pandemia. Então, é só uma referência para a gente ter ali uma comparação antes e depois desse número índice, que é o base 100, em janeiro de 2020. E quando a gente fala em índices e justamente de análise de dados,
eles também são importantes para que, no caso, por exemplo, a administração pública, com a SP Tours, falando da cidade de São Paulo, possa entender os próximos passos da pasta que sejam mais assertivos. Eu gostaria que você falasse sobre essa questão de análise de dados e ser assertivo, ainda mais nesse momento de pandemia. Exatamente. Como eu disse no início, né, o índice é composto por 5 grupos ali de análise de informação. Então, cabe a gente da FEComércio, da SP Tours, analisar as informações mais detalhadas. Então, ou seja, a gente pega a taxa de ocupação hoteleira. Se ela estiver subindo, isso vai corresponder a algum comportamento do consumidor ou dos empresários, voltando ao turismo de negócio, ou a movimentação aeroportuária. A gente pode projetar para o futuro próximo uma movimentação também da indústria hoteleira, o faturamento do setor de turismo, de eventos, por exemplo. A gente pode captar que há uma recuperação lenta, então a gente pode projetar para o futuro próximo também um desempenho um pouco melhor dessa economia. Então, analisando mais detalhadamente esses indicadores e subíndices, a gente consegue ter uma projeção melhor do cenário. E isso é extremamente importante para os empresários. Porque durante a pandemia, a gente viu a falta de previsibilidade. A gente funcionava um mês e não sabia se no mês seguinte iríamos fechar, iríamos ter uma restrição ali de ocupação. Então, agora a gente começa a ter um cenário um pouco mais previsível, imaginando que as condições aí vão permanecer iguais, né? Sem uma nova restrição, com a vacinação andando de uma forma mais acelerada. Então, a tendência nesse momento, com essas condições que a gente está vendo, é que o segundo semestre seja bem mais favorável. Então, tendo esse indicador que dá uma certa previsibilidade aos empresários e mostrando ali quais os caminhos que estão crescendo ou caindo na pandemia, isso dá uma previsibilidade para o empresário montar a sua estratégia de negócio. Você fala sobre essa questão de previsibilidade. Num outro momento, quando nós conversamos aqui no Jornal da Rede Alesp, você até falava, né? Não dá para a gente, nesse momento, ter uma questão de futurologia, entender como vai ser o depois ou o amanhã, no meio das restrições e desse caos, né? Quando você tem um índice que facilita o entendimento, talvez seja essa a palavra, o entendimento desses empresários, do setor, de como se portar, você também consegue pensar em quantos trabalhadores serão atingidos, em quantos postos de trabalho serão mantidos também por aqui? Não dá para saber exatamente quantos postos de trabalho serão mantidos ou quanto que a gente vai gerar de emprego. A grande questão é a gente ter o futuro positivo. Isso que a gente está vendo nesse momento. Se eu estou imaginando que meu futuro próximo eu vou conseguir abrir a minha área de eventos, eu vou conseguir expandir a minha ocupação hoteleira, eu necessariamente vou pensar uma estrutura de funcionários maior do que eu tenho hoje, né, durante a pandemia. Então, a tendência é de contratação. Então, a gente consegue ver aí pelos indicadores, olha, se meu movimento está maior, a tendência, isso aí não funciona somente para o turismo, é para o comércio varejista, para a indústria. Se há uma tendência, uma previsibilidade de que o futuro será melhor do que hoje, a gente tende a investir mais em máquinas e equipamentos e também em contratação de pessoas. Então, isso é extremamente importante. Quer dizer, o que eu falo, Julia, é o seguinte, não adianta a gente ter o dado positivo, a gente precisa ter a previsibilidade de que será positivo. E isso já dá um ânimo para os empresários. Eu não preciso faturar muito mais, eu preciso ter a noção que vou faturar, começar a faturar melhor ou mais em relação à pandemia, e com isso vou voltar a ter um estímulo ali para investir e contratar. O mais importante é ter previsibilidade. E, Guilherme, hoje o que os números nos dizem efetivamente? O turismo aqui em São Paulo cresceu, não cresceu, se manteve com uma pequena melhora? Olha, em relação à série histórica, né, desde janeiro de 2020, a gente, como eu falei, o índice base 100 em janeiro. Sim. A gente chegou a 70% abaixo, né, no auge da pandemia ali em abril e maio. A gente foi recuperando gradativamente ali com a reabertura também da economia. Chegamos a dezembro num patamar de 40% abaixo do pré-pandemia e logo no início do ano, com a segunda onda, aí voltou a cair novamente. Então, a gente está agora no patamar 60% abaixo do nível pré-pandemia. Então, a gente teve essa recuperação no segundo semestre do ano passado, uma nova queda no início desse ano por conta da segunda onda,
e o que a gente espera é que haja também, como foi o ano passado, uma recuperação ao longo do segundo semestre, com a vacinação, com a reabertura da economia e com esse sentimento que a gente pode voltar ao normal gradativamente, o que todo mundo está esperando. Perfeito, Guilherme, muito obrigada, viu, pela sua contribuição hoje aqui ao Jornal da Rede Alesp, e depois nos conte nos próximos meses como tem ficado o mundo do turismo por aqui. Combinado, Julia. Até a próxima. Até, Guilherme. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Carlão Pignatari, do PSDB, fez um balanço dos 100 dias de gestão à frente do maior parlamento estadual da América Latina. 20 milhões de reais. Esse é o valor economizado até agora pela Assembleia Legislativa de São Paulo em 2021, com a renegociação de contratos e cortes de gastos. O novo formato de locação de veículos para deputados é uma economia de mais de 2 milhões de reais do preço que nós, deputados, nos pagávamos por um carro. Quando nós fizemos aluguel, isso caiu por 50% do valor. E carros de ótima qualidade. O fim do contrato, nós decidimos encerrar um contrato, que aqui tinha um contrato para que os deputados pudessem, além disso, usar táxi, que nunca foi usado tanto, mas poderia usar até 400 mil reais por ano, 40 mil reais por mês. Isso foi cortado aqui. Como a senhora sabe, o Cauê doou alguns carros para o Fundo Social e agora nós doamos os remanescentes e encerramos aqui, né, com oficina e com as despesas desses carros na Assembleia. Isso custou o ano de 2019, não podemos falar sobre 2020, porque foi um ano atípico de 2019, mais de 400 mil reais para os cofres públicos. Porque eram carros velhos, carros antigos, que não saíam da oficina. Então, esses contratos foram encerrados. Redução de água, né? Mais de 1 milhão de reais. Como a Assembleia está funcionando virtualmente, os estagiários, infelizmente, não estão indo nas faculdades e também não estão trabalhando. Então, isso são todas economias, ponto a ponto, que nós conseguimos fazer. E as próprias deputadas e deputados. A Assembleia Legislativa de São Paulo, ano passado, foi a única do Brasil que doou 50% do seu salário, abriu mão, até dezembro, durante 9 ou 10 meses, 50% das nossas verbas de gabinete. Todas as ações adotadas foram decididas e apoiadas pelos parlamentares. Desde o primeiro dia, Fernando, quando o Carlão chegou aqui, ele falou, olha, nós precisamos cortar para que a gente pudesse reverter isso em cestas básicas. E é um dinheiro que a Assembleia poderia estar comprando carro, poderia estar fazendo reformas, poderia estar modernizando, mas juntamente com o Rogério e conosco, tomamos uma decisão de, em nome dos 94 deputados dessa casa, fazermos algo diferente, enfrentarmos, junto com o governo do Estado, essa pandemia, sobretudo na questão da segurança alimentar. E o Carlão, como presidente, assumiu a casa, reviu contratos, diminuiu as despesas. Nós, como deputados, também economizamos, né, não só no ano passado, mas doamos salários, mas também agora na verba de gabinetes, todos fazendo aí um trabalho para que esse dinheiro realmente tivesse, no final, uma sobra. Os 20 milhões de reais foram revertidos em 150 mil cestas básicas doadas ao Fundo Social do Estado de São Paulo. No início de junho, a Alesp destinou 155 milhões de reais para a área da saúde de 427 prefeituras paulistas, o maior volume desde a mudança na Constituição Estadual de 2018. O Legislativo Paulista aprovou também o programa Bolsa do Povo, que vai distribuir 1 bilhão a 500 mil famílias em todo o estado, a renegociação dos contratos de trabalho dos profissionais da saúde que atuam na linha de frente da Covid-19, a compra de vacinas pelo governo estadual e a isenção do ICMS a hospitais públicos e instituições beneficentes que atendem pelo SUS. Deputados e deputadas aprovaram a desburocratização para o envio de recursos e emendas aos municípios, autorizaram a criação de unidades regionais de saneamento, a criação de distritos turísticos para fomentar o setor e aprovaram o passe livre para estudantes de baixa renda de cursinhos pré-vestibulares.
Nós estamos conseguindo fazer uma mudança administrativa na Assembleia, reduzindo o custo, entregando carros e parando as construções, que no meio dessa pandemia não tem propósito fazer isso agora. Acho que vai indo bem. E agora, mais uma entrevista por aqui. A gente fala sobre os estudantes dos anos iniciais que terão aulas de inglês, tecnologia e projeto de convivência. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a SEDUC, anunciou a ampliação da grade curricular para os estudantes de 1º ao 5º ano do ensino fundamental da rede pública estadual. A expectativa é que 623 mil crianças, aproximadamente, tenham acesso às disciplinas de inglês, tecnologia, inovação e projetos de convivência, através do Inova Educação, a partir de 2022. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Débora Garofalo. Ela é coordenadora do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista. Boa tarde, Débora. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Júlia. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, Débora. E qual foi, então, o que motivou o governo a repensar, então, esses primeiros anos iniciais aí do ensino fundamental, podendo dar a essas crianças essas disciplinas que a gente disse agora no início? Perfeito. O que motivou é justamente a gente olhar para a educação integral, para o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Então, a gente já possui na nossa grade do 6º ao ensino médio, esses 3 novos componentes, e o que a gente está agora é fortalecendo para que os estudantes também dos anos iniciais possam desenvolver nesse ambiente integral de aprendizagem, incluindo essas três novas disciplinas. Para quem talvez não compreenda o porquê dessas 3 disciplinas serem fundamentais também para essas crianças dos primeiros anos aí do ensino fundamental, fazendo um paralelo, claro, com escolas particulares, você tem, por exemplo, inglês todos os dias com uma carga horária diferenciada da rede municipal ou estadual. É para tentar, de algum modo, dar um equilíbrio também nesse aprendizado, né? Exatamente, O programa Inova Educação, ele traz à tona esses 3 novos componentes, que, como eu disse, do anos finais e médios, comporta o projeto de vida, eletivas e tecnologia e inovação. E para os anos iniciais, então, a gente está incluindo essa disciplina de língua inglesa, que os estudantes mais velhos já possuem, mas justamente para que os estudantes tenham a oportunidade, principalmente esses mais jovens, de consolidar todo esse processo de aprendizado e cada vez mais ter contato, então, com a língua inglesa. Já que hoje a gente sabe que esse cenário, principalmente ocasionado pela tecnologia, traz também essas barreiras com a língua. Então, já desde pequenos, eles vão ter a oportunidade aí de fazer essa ponte para esse conhecimento, mas sem deixar de trabalhar as habilidades cognitivas e as habilidades socioemocionais que é tão essenciais para as nossas crianças. Aproveitando o gancho, antes de eu te perguntar sobre o projeto de convivência, eu gostaria que você falasse sobre essa questão das habilidades socioemocionais, porque é uma questão de como essa criança olha para o mundo e se vê no mundo. Perfeito, Habilidade socioemocional, a gente tem diversas habilidades, elas estão descritas na Base Nacional Comum Curricular, que é o norte aí, inclusive para o currículo paulista, mas que ali pretende, então, que as crianças desenvolvam ao longo da sua escolarização diversas habilidades, entre elas a colaboração, a empatia, resoluções de problemas. Então, o que nós estamos pretendendo aqui no estado de São Paulo é começar isso desde os anos iniciais, desde a partir do momento que a criança está sendo alfabetizada, que ela já possa lidar ali com as suas emoções, trabalhando isso no desenvolvimento realmente integral, para que ela possa, então, tecer essa autonomia, mas também ser protagonista ao exercer isso. E as habilidades socioemocionais, elas percorrem diversos ambientes, como as habilidades híbridas, que é trabalhar a questão da criatividade, o pensamento crítico. Então, estamos desenvolvendo cada vez mais cedo, mas dando a oportunidade dessas crianças vivenciarem isso dentro da unidade escolar. E, Débora, o que é, então, o projeto de convivência e como que ele vai contribuir nesse novo trabalho com essas crianças? O projeto de convivência, ele visa exatamente trabalhar a partir desses pilares das habilidades socioemocionais. Mas
isso arregado muito ao conhecimento que é interdisciplinar. Então, olhando para as áreas do conhecimento, ao mesmo tempo desenvolvendo, fazendo que a criança possa, desde pequena, trabalhar com oportunidades de autonomia, mas também protagonismo juvenil. Ou seja, de transpor isso, de aprender a lidar um pouco com os seus sentimentos, mas trabalhando isso de uma forma muito natural, envolvendo o lúdico, que está muito presente dentro desse processo e que precisa permear toda a escolarização. Então, vamos olhar muito para as habilidades socioemocionais, mas sempre fazendo essa ponte do conhecimento com as áreas que essas crianças precisam vivenciar, seja no período de alfabetização, ou seja, quando elas estão no processo de fase, né, de troca de transição para os anos finais. E Débora, você falou do quanto é essencial para essas crianças terem um contato com o idioma, né? No caso o inglês, que a gente sabe que lá na frente no mercado de trabalho pode ser excludente, sim, com relação a uma vaga de posto de trabalho. E também nesse momento, né, de tecnologia e inovação, o quanto também oferecer a essas crianças essa questão tecnológica, não só o computador, mas tudo que envolve inovar e tecnologia. Exatamente, né? Trazer essas 3 novas disciplinas é trazer esse desenvolvimento integral que a gente busca dentro da educação, buscar esse equilíbrio. Então, que as crianças não vejam somente o currículo, que elas possam também aprender a vivenciar, trazendo os elementos que elas vão poder levar para a vida dela ao longo da escolarização dela. Quando elas chegarem lá no ensino médio, né, elas vão estar muito mais seguras porque elas vivenciaram todas essas etapas, começando desde a educação básica nesse momento, né, priorizando justamente o desenvolvimento do relacionamento com o outro, mas do respeito à tolerância e também aprendendo, por exemplo, como trabalhar a frustração, mas também permitindo quebrar barreiras, né? Hoje a gente sabe que qualquer emprego, o mercado de trabalho exige também que essas crianças estejam, os adolescentes principalmente, estejam melhores preparados. Então, começar nessa base, mas trazendo de uma forma lúdica esses 3 novos componentes, vão ajudar nesse desenvolvimento integral desses estudantes. E falando em desenvolvimento, né, Débora, se fala muito, óbvio, e a gente tem ressaltado isso sempre, que nesses últimos meses da pandemia, o quanto a educação tem sido impactada e a grande preocupação também, né, do impacto nessas crianças que estão ali nos primeiros anos do ensino fundamental, que me parece é o que vai ser o grande problema, vamos dizer assim, para as próximas gerações. Problemas no sentido de aprendizagem, o quanto ainda a gente vai entender mais para frente o quanto essas crianças foram impactadas. E quando você traz o Inova Educação também para esses anos iniciais, é para, de algum modo, tentar melhorar essa situação que as crianças já sofreram tanto nesses últimos meses. Não, sem dúvida nenhuma, né? As crianças, elas precisam ter contato. A gente sabe que, por mais, assim, e todos os programas que nós desenvolvemos na pasta, é fundamental a escola justamente por conta desse convívio. Então, o que nós queremos fortalecer desde os anos iniciais, essa questão da convivência, aliado a uma língua que hoje ela é mundialmente, né? No mundo globalizado, nós precisamos ter, e cada vez mais novos, eles também têm outras oportunidades de estarem vivenciando, aliado tudo isso à tecnologia e inovação que precisa estar presente no cotidiano. Até para que essas crianças, elas possam ter, não ser somente, né, o que a gente chama de consumidores de tecnologia, mas também serem produtores dessa tecnologia com responsabilidade crítica, responsabilidade ética. Então, cada vez mais cedo, fazer esse movimento é ter a certeza de caminhar para uma educação com equidade, com qualidade, mas também trazendo a educação pública a um outro patamar, né? O patamar de colocar essas crianças no centro do processo de aprendizagem junto com seus professores. Perfeito, Débora. Muito obrigada, viu, pela contribuição aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom trabalho por aí. Obrigada, igualmente. E o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã, no mesmo horário. Até lá. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.